Olá pessoal, hoje o governo está enviando para o Congresso a reforma da Previdência. Será que existe mesmo necessidade de se reformar a Previdência? Será que existem outras possibilidades de ajuste na Previdência? Vamos dedicar um pouquinho do nosso tempo a discutir um tema de tamanha relevância e importância para todos nós. A Constituição de 88, que reuniu mais de 500 categorias numa discussão ampla acerca do que os rumos legais que o nosso país iria tomar, por isso mesmo foi chamada de Constituição Cidadã, porque teve ampla participação popular, definiu que a Seguridade Social seria o conjunto integrado de ações do Estado e da sociedade. Nesse sentido, a Seguridade Social estaria amparada em 3 pilares: a saúde, a assistência social e a previdência social. O artigo 195 da Constituição, ele prevê quais são os recursos que deverão contemplar a Seguridade Social. Então, o próprio legislador, à época, incluiu no texto constitucional que o empregador recolhe sobre sua folha de pagamento um percentual que vai para a balancinha das receitas da Seguridade Social. Além disso, o trabalhador, nós trabalhadores, descontamos no nosso contra-cheque um percentual também que é destinado à Seguridade Social. A receita dos concursos de prognóstico, sim, lá a Mega Sena, a Time Mania, que você aposta, uma parte dessas receitas dos concursos de prognóstico é destinado também à Seguridade Social. O importador de bens e serviços recolhe uma parte também de tributos que são destinados à Seguridade Social. Os clubes de futebol profissional, com suas receitas, também recolhem um percentual para a Seguridade Social. O empregador doméstico, o produtor rural, o simples e os próprios segurados individuais, que são aqueles autônomos que não têm vínculo com carteira assinada ou não são funcionários públicos, mas que contribuem voluntariamente. Então note que há um conjunto de alíquotas de impostos e movimentações financeiras que constituem as chamadas receitas da Seguridade Social. Essas receitas objetivam o quê? Objetivam dar sustentabilidade financeira ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde que a população tem acesso, a Previdência Social, que vai garantir a aposentadoria das pessoas, e a assistência social, que reúne um pacote de ações no sentido de dar assistência aos mais vulneráveis e às classes menos favorecidas. Então, note que essa balança ela deve estar equilibrada entre as receitas que são bastante diversificadas e as despesas da própria Seguridade Social. Então, o orçamento da Seguridade Social, e isso está dito no texto constitucional, ele deveria ser proposto por um conselho quadripartite, ou seja, formado por 4 segmentos da sociedade. Esse conselho teria representante dos empregados, teria representante dos empregadores, representante dos aposentados e representantes do próprio governo, ou seja, os 4 entes que têm interesse na Seguridade Social estariam contemplados dentro do Conselho Nacional da Seguridade Social. Isso está dito na Constituição brasileira, mas isso nunca foi posto em prática. Penso eu que a falta desse conselho é determinante no evidente atropelo que estão cometendo em relação à Seguridade Social no Brasil. Então vamos ver por que até hoje isso não foi implementado. Gente, em 93 começou a arquitetura do Plano Real. E aí, em 94, sob o argumento de que era necessário o governo ter um maior controle sobre as finanças públicas, foi instituído o Fundo Nacional de Emergência, chamado FSE. Esse fundo viria posteriormente transformar-se na DRU. E o que é essa DRU? É a desvinculação das receitas da União, aquelas receitas da Seguridade Social que nós vimos lá no começo, que é a contribuição que os empresários colocam, é a contribuição que os trabalhadores colocam, é a contribuição que as loterias, os clubes de futebol colocam para formar a receita da Seguridade Social, elas seriam vinculadas, essas receitas deveriam ser vinculadas
aos gastos da Seguridade Social. Tá? Entretanto, o governo criou, através de uma emenda constitucional, um mecanismo de desvinculação dessas receitas. Ou seja, a DRU é um monstrengo que vai lá e morde 20% das receitas da Seguridade Social. Tá? E o governo aplica essa mordida da maneira que lhe convém, usando o seu poder discricionário. Tá? Bom, gostaram, isso foi Fernando Henrique Cardoso, né? Então gostaram, e já no governo Lula, né, a DRU foi reeditada novamente. Então era uma emenda constitucional com prazo de validade, mas no governo Lula o próprio presidente disse que a economia ainda estava muito fragilizada e a DRU era necessária ser reeditada. E ela foi reeditada até 2007. Em 2007, de novo, uma nova reedição por meio de emenda constitucional na DRU. E o mais grave é que agora em 2016, essa DRU foi reeditada na base de 30%. Ou seja, a mordida agora no orçamento da Seguridade Social, que era de 20%, passou a ser 30% até o ano de 2023. O mais grave ainda é que essa última emenda constitucional, votada pelos deputados e senadores lá em Brasília, permitiu a criação de mecanismos similares em estados e municípios. A mordida agora na Seguridade Social tornou-se mais ampla, maior e mais duradoura. Então, nesse sentido, quando a DRU engole 30% das receitas da Seguridade, é óbvio que as despesas passam a pesar mais e aí a balança fica desequilibrada. Cria-se, portanto, a estratégia de divulgar na grande mídia o rombo da Previdência Social, que a Previdência está dando muito prejuízo e que nós temos que fazer uma ampla reforma para compensar e para tornar financeiramente o país viável. Qual é o objetivo de governos sistematicamente colocarem que há uma crise na Previdência? Que a grande mídia sistematicamente colocar que há uma crise na Previdência. A não implementação do orçamento da Seguridade Social, que está previsto na Constituição, a não implementação do Conselho Nacional da Seguridade Social, que vai acompanhar, monitorar a gestão dos gastos, né, com a Seguridade Social, é um elemento importante, porque é um elemento que não dá transparência, né, à Seguridade Social, tanto a receita quanto as suas despesas. A desobediência do artigo 165 da Constituição, que prevê na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que essa previdência e essa Seguridade Social deve estar contemplado com rubricas específicas. Então a LOA da União deve ter no seu orçamento fiscal uma rubrica específica para a Seguridade Social. A LOA estadual e a LOA municipal do mesmo jeito. Isso não é cumprido. A criação e reedição sucessiva da DRU, como nós vimos desde 93, 94, quando foi criada a DRU, desvinculando, né, o orçamento da Seguridade para que se tire 20% e agora 30% para outras finalidades, né, isso tem também causado um problema muito grave. E a alquimia da perversidade, que é a DRU existe com o objetivo, segundo os economistas, de gerar um superávit primário. Para quê? Com esse superávit primário e a DRU, ela retira em média 60 bilhões, repito, 60 bilhões da Seguridade Social por ano. Então isso contribui para se criar um superávit primário, para quê? Para justificar o pagamento da dívida pública aos grandes bancos. O que é que nós verificamos que causa o desequilíbrio? É a sonegação fiscal, é a má gestão da saúde. Nós vemos aí hospitais, o SUS cada vez mais sucateado, fraude no SUS, isso tudo vai tirando recurso da Seguridade Social. O desemprego, quanto maior a quantidade de desempregados, já são quase 13 milhões de desempregados no Brasil, né? São menos pessoas contribuindo para o sistema da Seguridade Social. Licitações fraudulentas, fraude na Seguridade, desvios da União, Estado, município, a própria DRU, que arranca 60 bilhões por ano da Seguridade Social, e a falta de controle social. Repito, a não implementação do Conselho Nacional da Seguridade Social. Isso não dá transparência às contas da Seguridade.
não dá transparência às contas da Previdência. E o que vale é o que os tecnocratas de gabinete em Brasília colocam para a grande mídia expor, porque não há efetivamente esse controle e esse acompanhamento por parte dos segmentos da sociedade que têm interesse na Seguridade e na Previdência. Então, existem algumas pós-verdades que nós temos que tentar desmistificar da crise da Previdência. Como, por exemplo, a Previdência é uma matéria meramente técnica. Não é. A Previdência também é técnica, mas ela também é política. O rombo da Previdência, penso eu que a essa altura dessa fala a gente já conseguiu mais ou menos descaracterizar, porque o que está ocorrendo na verdade é um desmonte das conquistas da Constituição de 88, a omissão do cálculo, o governo não revela de uma maneira aberta, transparente, né, os cálculos que levam à conclusão de que há um rombo na Previdência e na Seguridade. A gente, por exemplo, omite nesse cálculo a COFINS, que lá no texto constitucional está destinado às receitas da Seguridade Social. Só de COFINS, por ano, o governo arrecada 150 bilhões de reais. Não coloca a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, né, que representa outros 50 bilhões. Não menciona a DRU, que vai tirar das receitas da Seguridade mais 60 bilhões, ou seja, nós já estamos indo aí para 260 bilhões que são omitidos nesse cálculo, né? E desconsidera as desonerações, que só no caso da Previdência o ano passado representou 150 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando em 410 bilhões de reais que não entram no cálculo, são omitidos pelo governo. Nós temos receitas da Seguridade Social o ano passado foram 700 bilhões de reais aproximadamente. E as despesas da Seguridade Social foram 680 bilhões. Ou seja, nós temos aí um superávit de 20 bilhões de reais na Seguridade. Só de juro, o governo pagou o ano passado 550 bilhões para os bancos. E aí diz que a Previdência é a responsável pelo maior gasto do governo. Mentira! O maior gasto do governo, o maior percentual de gasto do governo é com o pagamento de juro. Reforma da Previdência mexe com nossas vidas. Reforma da Previdência mexe com a vida das gerações futuras. É algo muito sério para ser definido com uma canetada só. Penso eu que nós temos que urgentemente lutar pela extinção da DRU. Vamos propor a criação do Conselho Nacional da Seguridade Social. Na verdade, a proposição dele já é constitucional. Vamos apenas propor um projeto de lei que regulamente a criação e o funcionamento desse conselho. Eficiência na gestão. Nós temos que ter mais transparência, nós temos que ter leis anticorrupção mais duras e nós temos que ter uma gestão pública mais eficiente. Então, eu penso que isso só poderia ser resolvido com uma Conferência Nacional da Seguridade Social. Então, em 2018, eu fui candidato ao Senado pelo estado do Piauí, né, mas assumi um compromisso com a minha população no meu estado de levar a minha voz, né, a minha visão da gestão pública, da gestão política, né, aos rincões desse estado. Então eu não poderia me furtar a isso. Dessa forma, é a primeira Conferência Nacional da Seguridade Social que deve ser convocada, né, pelo governo, deve ser convocada pelo parlamento desse país, convocando a sociedade civil organizada, convocando os empregadores, convocando governo, aposentados e a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, a numa grande conferência sobre Previdência, discutir e apontar os rumos para a nossa Previdência. Somente assim nós teremos a transparência e a segurança de compreender se é necessária ou não uma reforma e, se necessária, qual a amplitude dessa reforma. Repito, não se faz democracia participativa com 2, 3 pessoas definindo a vida de milhões dentro dos gabinetes palacianos de Brasília. Tudo que eu apresentei aqui foi fruto de pesquisa. Aqui está a bibliografia. Eu convido a você para, se gostou, assina, se inscreve no nosso canal do YouTube, clica lá no sininho para quando eu postar um vídeo você ser notificado. Se não gostou,
também critica. Democracia é isso.